vamos começar finalmente fazendo uma pergunta. Não precisa responder, tá? O que você faz para se distrair? O que você faz? Você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, o que você faz? Toma um banho, janta, passa o tempo com a família. O que mais? Depois disso, o que você faz? Eu, por exemplo, eu gosto de tocar um pouco de violão. Treinar, né? Já que eu estou aprendendo. Eu não vou dizer aqui, não vou chamar aquilo de tocar, né? Às vezes eu faço uma leitura, eu gosto de ver um filme também, um documentário, alguma coisa assim. Mas o que é distração? O dicionário fala que a distração é alguma coisa que desvia sua atenção de uma coisa para outra. Então, desvia a atenção dos estresses, do estresse do dia para alguma coisa que você gosta. Então, simplesmente falando, distração serve para mudar o nosso foco. Mas nem todo mundo distrai igual. Tem gente, por exemplo, que quando vai estudar, tem que ter a TV ligada, porque acha que o barulho, para ela o barulho ajuda. Aquele som de fundo ajuda ela a concentrar. Tem gente que não pode de jeito nenhum, tem que estar tudo desligado, porque senão atrapalha. Eu sou assim. Só que eu sou casado e tenho 2 filhos pequenos. Então, quando a tempestade está grande lá em casa, eu boto barulho de chuva na cabeça. Boto fone de ouvido, tempestade de fora, tempestade de dentro. Estou brincando. Eu uso um negócio que chama white noise, é barulho branco. É aquele shhh. Acaba o barulho, gente. É uma benção, é igual o barulho de ar-condicionado, né? Mas como a gente viu, nem toda distração é ruim. Tem coisa que a gente faz por lazer, né? Para espairecer, já falei a respeito disso. E o que pode causar distração? Por exemplo, seus amigos ou familiares chegam bem na hora que você estava para sair para o culto, ou no dia anterior. Aí você dá atenção para a pessoa e você se atrasa ou você nem vai, né? Às vezes você tenta começar um projeto, alguma coisa acontece, você acaba se distraindo e acaba até desistindo, né? A famosa honey-do list, aquela lista, honey, do this for me. Amor, tem uma listinha aqui de coisas para casa fazer. Começa com 2 coisas, daqui a pouco você está com uma lista do tamanho do seu braço para fazer. Assim acontece. Você vai começar uma dieta, amém? Aleluia, glória a Deus, ou academia. Alguém traz donuts para o café da manhã no trabalho. Bye bye dieta, né? Não, segunda-feira eu começo. Mas é segunda-feira, não, na outra, né? Eu vou tirar uma semana sabática só de donuts. Semana que vem eu começo, né? Mas o que a Bíblia fala sobre distração? Então, aquilo que te distrai dos alvos da vida, do trabalho, até da vida em geral, por exemplo, pode causar frustração. Mas aquilo que te distrai de Deus é muito mais perigoso. Quando o crente perde de vista Deus, ou a palavra de Deus, qual que é o plano dele para a sua vida, pode ser levado na direção errada. Você pode ser levado na direção ao pecado. Você pode perder oportunidades, pode perder até bênçãos, e você pode acabar na disciplina de Deus. Outra coisa que pode acontecer é que você pode acabar com ira, com medo, com frustração, preocupação e dúvida. Dúvida é um negócio que é terrível. Então o que a gente pode fazer para manter o foco? O que eu posso fazer para combater essa distração que prejudica? Gostaria de ver então com vocês aqui algumas maneiras que a gente pode usar para eliminar o que distrai. O que desvia o teu foco de Deus e do propósito dele para você e para mim. Tá? Uma coisa que a gente precisa fazer é entender o que é que distrai a gente, o que rouba a nossa atenção. Porque se você for pensar, quando você olha hoje em dia, parece que todo mundo quer um pedacinho de você. Todo mundo quer a sua atenção para alguma coisa. Quer se você seja casado, tenha filhos ou não. Alguma coisa vai estar competindo pela sua atenção. Eu preparando essa mensagem, orando, estudando, escrevendo, a tela do meu computador, pipi, negócio aqui, pipi, negócio ali, pipi, negócio ali. Eu falei, mas peraí, gente, vai me distrair, vai me atrapalhar. E é isso que faz, né? Parece mosquitinhos, né? Já tentou fazer alguma coisa, fazer churrasco no verão aqui? Moscas o tempo todo, né? Então o que a gente tem que fazer é entender o que nos distrai e o impacto que isso tem. O primeiro deles vem do mundo. As coisas do mundo podem distrair, tá? Por exemplo, a internet, benção, mídia social, minha caixinha está ali, o celular, né? Os trabalho, hobbies que você tem, seus relacionamentos. Essas coisas podem ser ou são até legítimas, mas também elas podem ficar coisa que nos distrai espiritualmente. Então, muitas vezes, o perigo é que a gente não só se adapta a essas coisas, a gente acaba indo atrás dessa corrida do vento. Correr atrás do vento. A gente quer título, quer prestígio, quer fama, posição, atenção, prêmios, elogios, a gente acaba virando escravo disso.
Paulo e João nos advertem, lá em 1 João 2,15, fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E Paulo, portanto, em Colossenses 3, 1 e 2, portanto, se fosses ressuscitar muito rápido, você me avisa que eu... Não adianta. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com... É bom que vocês mantenham atenção, focados na palavra. Se perder a palavra, já viu, hein? Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, o que a gente tem aqui? Pedro falando, não amei o mundo. Paulo falando, busque as coisas do alto. Pensais nas coisas, não das que são aqui da terra. Então, descobrir o que rouba a sua atenção, o que te distrai, vai te ajudar a vencer esses atrativos do mundo. O próximo atrativo que a gente tem é o nosso próprio desejo carnal, é a famosa carne, aquela alma boa e velha companheira, né? Lembra que a carne milita contra o espírito o tempo todo, mas você não precisa cair. Deus tem provisão, Deus tem livramento. Tem bastante versículos na minha mensagem. O dedinho da Isa hoje vai fazer bastante ginástica aí, né, Isa? Porque Paulo falou em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a... 1 Coríntios 10, 13. Essa é 2 Coríntios. Amém, mas também não aí, pronto. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E uma partezinha aqui, é muito popular, assim, Deus não te dá uma coisa que você não pode aguentar. Não é isso que esse versículo está falando. Se você parar para pensar, na verdade Ele dá coisas que você não pode aguentar. Ou Ele permite certas coisas que Deus não dá nada prejudicial. Deus não vai te mandar uma doença, Deus não castiga, Deus não está zangado com você, Deus te ama. Mas às vezes Ele permite alguma coisa para acontecer na sua vida, para quê? Bom, lembra que a primeira coisa é que nós vivemos num mundo caído. Nós temos um inimigo. Mas quando as coisas vêm, é para que nós corramos para Ele. Para que a gente corra para os braços do Pai. Meu filho teve um pesadelo essa semana, acordou, para onde que ele veio? Correndo, para a cama do pai. Para a cama do pai. Eu perguntei, o que foi? Ele falou, eu tive um sonho ruim, eu tive um pesadelo. Eu falei, não filho, vem cá, fica aqui, não tem... vamos orar, passou, é só um pesadelo. Para onde ele foi? Correu para os braços do pai. É isso que a gente é chamado a fazer. E a terceira coisa que pode nos distrair, nós temos os 3 inimigos, né? O mundo, a carne e o diabo, Satanás. As artimanhas dele, ele é o nosso inimigo, ele é o nosso acusador. E um dos alvos dele é nos distrair, roubar nossa atenção. Ele sabe que ele não pode tirar a salvação da gente. Ele sabe que ele está derrotado, que ele não pode nos derrotar. Mas se ele conseguir nos distrair, se ele conseguir a gente fazer com que a gente perca a atenção naquilo que é importante, eu falo muitas vezes para minha esposa, a gente faz o que é importante, não, a gente faz o que é necessário e deixa de fazer o que é importante. Você faz o que precisa, eu falo você mesmo. Você faz o que precisa, mas deixa de fazer o que é importante. Precisa trabalhar? Precisa. Precisa arrumar a cama? Claro. Fazer a janta? Claro. Precisa fazer um monte de coisa. Precisa cortar a grama, precisa fazer um bocado de coisa na minha casa. Às vezes eu faço e depois eu vou cuidar das coisas de falar com a minha esposa, passar tempo com meus filhos. Mas tem muitas vezes que eu falo, não, deixa isso para depois. Teve muitas vezes que eu já falei para ela, deixa a louça aí. A máquina lava, você faz depois, fica aqui com a gente. Muitas vezes eu tive que desistir de algumas coisas, porque era melhor passar tempo com eles, passar tempo com ela, com a minha esposa que está aqui. Às vezes eu não faço, não vou enganar vocês, está ela aqui que não vai deixar eu mentir e falar, não, nem sempre funciona. Então qualquer um pode acontecer isso. Mas o nosso alvo não é que aconteça assim. Cuidado que é importante. Mas a Bíblia tem um antídoto contra isso, ela tem um antídoto contra esse veneno que o diabo tenta jogar nas nossas vidas. O que a gente precisa fazer é prestar muita atenção, tem que ficar atento, perceber a ação do inimigo. A gente precisa mesmo ter um discernimento espiritual de quando que o diabo está agindo. Em 2 Coríntios 2,11, Paulo diz que nós não ignoramos os desígnios de Satanás, pois não lhe ignoremos, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios.
Então, Pedro também ele nos incita em 1 Pedro 5, 8, 9, a serdes sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Então, o que nós temos que fazer? Do pecado a gente corre, o inimigo a gente resiste. Pedro depois fala, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Porque se ele perceber que ele conseguiu te pegar, ele vai continuar com a mesma estratégia. Só que se você não for ignorante dos esquemas de Satanás e perceber, saiu de novo com essa história, famosa pra cima de mim, você está de brincadeira, né? Eu vou falar, com esse cara aí, com essa moça aí não tem jeito. Com essa irmã, com essa filha de Deus, não tem como. Tá? E uma das estratégias dele é fazer com que a gente duvide das promessas de Deus. Então, quando alguma coisa vem, que a vida não está do jeito que eu queria, do jeito que eu pensava, ou do jeito que eu imaginava, ele vai lançar dúvida. Mas mesmo que a vida, as circunstâncias não digam o mesmo que a Bíblia diz, eu fico com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando a vida ou o diabo vem falando que você não vai conseguir, que não vai dar, você está sozinho, dessa vez você não vai aguentar, então Deus vem com a palavra dele e fala assim, como em Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Leia o vermelho da Bíblia, se a sua Bíblia tem letra vermelha. O que Jesus prometeu ali não vai passar. Leia Paulo, que explicou o vermelho da Bíblia, expandiu. Leia a Bíblia toda, porque toda escritura, toda, inspirada por Deus, e é útil para correção, para educação, e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em 2 Coríntios 1, 20, Paulo fala que porque quantas são as promessas de Deus, todas têm nele ou em Jesus o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então todas as promessas você tem em Cristo. Amém? Isaías 41:10, essa aqui é fenomenal. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Em João 16:33, quando apertar mesmo, quando a água subir, quando você falar assim, está quente o negócio, Jesus falou, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais, a gente não está nessa sem saber não, gente. Como diz Agir, ele falou a real. Ele contou, falou, olha, eu vou avisei, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, não precisa desesperar não, eu venci o mundo. Então Deus é bom, Ele é amoroso, Ele é fiel, Ele não abandona a gente. Tá? E tem muitas vezes que a gente nem percebe o que é que está desviando nossa atenção, o que está roubando o meu tempo. Tem as time sappers, não sei como traduzir isso, mas essa expressão vem dos tempos medievais, em que quando o pessoal estava atacando um castelo, eles cavavam por debaixo da muralha do castelo, para enfraquecer as fundações da muralha do castelo. Isso fazia com que as muralhas eventualmente ruíssem e ficasse vulnerável o castelo para ataque. Eles eram chamados de sappers. Vem de um inseto que chama sapper, que ele suga a seiva de uma planta, que chama sap. Nossa, quanta explicação, gente. Misericórdia, volta para a palavra. Tá vendo? Isso é uma distração. Né? Isso é uma enciclopédia ambulante, né? Meu celular, minha caixinha abençoada, por exemplo, ele tem uma app que fala quanto tempo que eu passei nessa caixinha abençoada, aleluia. Eu esqueci quantos minutos foram, mas foram muitos. Hoje de manhã cedo, na hora que eu abri o celular, falei, deixa eu ver aqui, eu levantei o celular, você passou tantas horas semana passada, eu falei, deixa quieto, né? Mas Jesus mesmo nos advertiu que essas coisas desse mundo podem distrair, pode fazer a palavra de Deus ficar infrutífera. Esse é um dos perigos da distração. Falou em Marcos capítulo 4, 19, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Isso aqui é daquela parábola do semeador. Tá? Então Pedro avisou que o diabo estava em derredor. Paulo fala que se a gente não vigiar, a gente corre um perigo muito grande. Em Gálatas 5:7, ele faz uma pergunta para os Gálatas que me fez parar para pensar. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então eles estavam correndo, e bem.
Eles creram em Cristo, receberam o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas e estavam vivendo a vida cristã, uma vida cristã vibrante. A gente vê na carta aos Gálatas que eles tinham uma vida com Deus, mas alguma coisa aconteceu. E eles pararam de continuar a obedecer à verdade. Teve alguma misturinha ali que aconteceu. Então, se a gente não vigiar, a gente pode parar. Por quê? Porque a vida vai jogar aquelas bolas atravessadas. A vida vai colocar, o diabo vai colocar tropeço na sua vida. Sua carne vai falar, hoje não. Tá tão quentinho aqui na cama. Tá tão bom aqui nessa piscina. Ah, o churrasco com os amigos está tão legal, não vai lá não. Olha na caixinha. Celular, eu chamo o celular de caixinha. Eu falo com a minha esposa, benção da caixinha. Ela, amém, aleluia. Você também, amém, amém, amém. Nós também, a gente não tomar cuidado. E eu gosto muito de ler. Então me pega, é por isso. Eu não posso ver um livro aberto ou fechado, que eu tenho que abrir e ver o que tem dentro. Eu tenho que ler. Eu tenho um monte de livros lá em casa que estão lá na lista da leitura. Eu vou um atrás do outro, tanto quanto eu posso, né? Então pode ser uma situação, pode ser o inimigo, mas não esqueça que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Tá? Lembra que a gente vive no mundo caído e nós temos um inimigo. O que a gente precisa fazer é a exortação da palavra de Deus, ter que entrar no nosso coração, que é manter o foco em Cristo. A gente precisa continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então coloca Deus em primeiro lugar, né? Como eu falei, não parece que todo mundo quer um pedacinho seu? Às vezes eu falo, todo mundo quer um pedacinho do pastor Marcelo, né? A vida tem trabalho, tem escola, família, amigo, igreja, lazer, tem uma lista aí do tamanho, não é a casa, quantas coisas tem que fazer em casa, né? Todo mundo quer um pedacinho seu, e é legítimo. A gente cantou aqui que a gente se gasta pelo Evangelho. O apóstolo Paulo falou, eu me gasto pelo Evangelho. Eu quero fazer isso. Eu quero ouvir naquele dia, muito bom, servo bom e fiel. Fosse fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Não é errado você querer galardão. Ao contrário, se fosse, não estaria na Bíblia para você buscar os galardões. Se fosse, Jesus não dava. Se não é bom, não vem de Deus. Tiago fala que todo dom perfeito vem do céu, do Pai das luzes, né? Mas isso tudo é o que é parte da nossa vida. Pode até ser parte legítima, mas pode distrair. Então, o que Jesus falou? Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, como é que você faz isso? Antes de Jesus fazia as coisas de um jeito. Você tinha a sua ótica terrena, ela te dirigia você a fazer as coisas do jeito do mundo, só que agora mudou. E agora você não é mais do mundo, não. O jeito do mundo, então o reino desse mundo não funciona mais. Não funciona mais para a gente. E em Efésios 4:28, Paulo exorta os irmãos, aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você fala, mas como é que eu posso viver de forma diferente? Como é que eu posso deixar fazer as coisas do jeito do mundão, da carne, do inimigo? Você faz isso renovando a sua mente, tá? A palavra para converter, no original, no grego da Bíblia, significa ter uma mente nova. Uma nova mentalidade, pensar de modo diferente. Metanoia, se você quiser saber. Às vezes até já ouviu falar dessa palavra. Mas como é que você faz isso? Você tem que renovar sua mente na palavra de Deus. Em Romanos e em Filipenses, Paulo nos ensina a fazer isso. Eu vou passar tempo nessa passagem sim. Em Romanos 12:2, Paulo fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conforme você vai renovando a sua mente, você não vai ficar mais igual ao mundo. Gente, está muito claro. Quando eu falo esse século aqui, a palavra original é no mundão mesmo. O mundo lá fora, que não conhece Cristo. E em Filipenses 4:8, Paulo fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a palavra de Deus é tudo isso aqui. É verdadeira, digna de respeito, é a justiça, é pura, é amável, é de boa fama, tem muita virtude e tem louvor. Então essa palavra que tem que ficar nos nossos corações. No fundo, o que a distração quer fazer
é impedir a gente de ter uma vida cristã frutífera, né? Como é que a gente faz então? Vocês sabem qual que é o segredo de uma vida cristã frutífera e abençoada? Quem fez a aula de maturidade comigo as 3 últimas terças-feiras, sabem. O segredo de uma vida cristã frutífera e abençoada é oração respondida. A oração respondida é a diferença entre o crente vencedor e aquele que vive como derrotado. É a diferença entre o ministério grande e o vencedor e o ministério pequeno, medíocre. Ela enriquece, ela acrescenta a realidade na sua vida espiritual, porque você ora. Você ora pela fé, porque você crê que Deus vai fazer, mas quando Deus faz, é como eu costumava falar na minha cela, quando acontece da cura, você fala, sabia, viu, eu falei para você. Não se admira não, ela foi curada? Uau, que foi curada, uau, lógico que ela foi curada, eu sabia, eu falei para você. Você não acreditou não? Perdão gente, me exaltei. Por quê? Porque todos nós precisamos ter experiência de oração respondida. Sabe por quê? Porque elas fortalecem a nossa fé. Porque se você tiver uma vida que não tem oração respondida, a sua vida cristã nada mais é do que um ato religioso sem sentido. Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? O Paulo falou que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Gente, o que eu vou fazer aqui? Acordando 6:30 da manhã num domingão. Você sabe a temperatura que está lá fora? Eu também não sei não, mas está bem quentinho. Sabe o lugar que é bom para estar quando a temperatura está bem quentinha? Tem 2. Tem 3. Tem 4. Câmara frigorífica, que eu amo. Realmente. Eu trabalhei no McDonald's quando era jovem e eu amava entrar na câmara frigorífica. Eu entrava sem a jaqueta de proteção. Eu falava, isso aqui é o Alasca, isso é o paraíso. Gente, o céu é assim, fresquinho. Vai ser bom, fresquinho assim, eu tenho certeza. A luz de Deus não vai te dar calor, você não vai transpirar, você não vai ficar desconfortável, em nome de Jesus. Outro lugar é uma casa com ar-condicionado funcionando a 1000. Qualquer lugar que tenha ar-condicionado, ou seu carro. O terceiro lugar é dentro da água do mar, quando está fresquinha, ou uma bela de uma piscina. Né? E tem muita gente que está na praia agora, tem muita gente que está no clube agora, tem alguns que realmente trabalham no McDonald's, estão dentro da câmara frigorífica, Deus abençoe a vida deles. Você pode trabalhar de segunda a sábado, domingo esteja aqui. Não fique de fora do que Deus tem para você. 6 dias trabalhará, mas ao 7º descansará. O descanso é para você. O sábado foi criado para o homem, Jesus falou, não o homem para o sábado. Então Deus criou para você. Desfruta daquilo que Deus te deu, né? Vou voltar para o foco. Então Jesus orava o tempo todo. Paulo exortou a gente a orar sem cessar. Jesus orava o tempo todo, levantava de manhã para orar. Ele nos ensinou a orar ao Pai em nome de Jesus. Daniel orava 3 vezes ao dia, né? A gente é edificado por Judas, em Judas 1:20, não Iscariotes, o outro. Que vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então nós somos aqui encorajados a edificar a nossa fé através da oração no Espírito. Então, para vencer as distrações, viva uma vida de oração. Então, se você entender e identificar as distrações, se você permanecer nas promessas de Deus, se você colocar Deus em primeiro lugar, se você renovar a sua mente pela palavra, e você viver uma vida de oração, a consequência é que você vai andar no Espírito, e andar no Espírito é uma das chaves principais para vencer as distrações. Paulo fala para a gente se encher no Espírito, do Espírito, e também fala para nós andarmos no Espírito. Em Gálatas 5,16, Paulo fala, digo, porém, Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência é singular, teve uma versão que é plural, a concupiscência da carne. Concupiscência é apetite desgovernado, é o que a carne quer e acabou. Lembra que eu falei no começo que a carne milita contra o Espírito? Está na Bíblia, gente. Efésios 5,18, Paulo fala que não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos que buscar o enchimento do Espírito Santo. Então, andando no Espírito e mais se enchendo no Espírito, você vai receber essa sensibilidade espiritual para você poder identificar então se é a carne, se é o mundo ou se é o diabo, que estão tentando fazer essas coisas fugir do controle.
Você sai daquela posição de equilíbrio. Então, o que acaba se tornando fundamental para você acabar com as distrações. Por quê? Porque elas atrapalham a sua caminhada com Cristo. Então, manter as coisas no seu equilíbrio, tudo no seu devido lugar, é uma coisa que é fundamental, porque tudo tem lugar certo e tudo tem tempo certo. Eu falo, meu filho, aqui não é lugar de correr. O lugar de correr é no campo de futebol, no pátio da escola ou no quintal, no parque. Corredor de igreja não é bom você correr. Aqui, então, nem se fala. Já pensou se cair aquele contrabaixo branco ali do PP? Senhor da glória, pode tirar um crediário aí, fazer um crediário das Casas Bahia, 48 mil prestações, né? Em Eclesiastes 3, Salomão nos lembra então que tem lugar e tem hora para tudo. Ele fala, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E quem esquece da história de Marta e Maria? Vocês sabem, né? Jesus chegou em Betânia, na casa de Lázaro. Marta estava lá toda tarefada, preocupada. Eu estou servindo, é Jesus, são os discípulos. Como é que... ela estava ali, né, esbaforida, para lá e para cá, preparando coisas, não sei o quê. E Maria, a irmã dela, que culturalmente devia estar ajudando, estava fazendo o quê? Assentada aos pés de Jesus, escutando o que ele tinha para falar. Marta ficou indignada. Foi falar com Jesus, achando, não, Jesus vai dar uma bronca nela, ela vai me ajudar. O que ele falou? Não, irmã, ela escolheu a melhor parte. Então a parte mais importante é essa. Essa que é a chave. O que Maria estava fazendo? Muito simples, estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo, estava se alimentando, pão da vida, estava no descanso de Deus, estava no Senhor. Essa é a melhor parte, ninguém nunca vai poder tirar isso de você, o inimigo não pode tirar de você, não importa o tanto que ele minta. O mundo não pode tirar isso de você, não importa se vai proibir a Bíblia de entrar no país, se vai proibir o evangelho de ser pregado, se vai proibir o missionário de entrar. Jesus falou, vocês não vão deixar o missionário entrar? Não, pode deixar, vou lá eu mesmo, como tem acontecido no Oriente Médio. Tem gente que está recebendo visitas do próprio Cristo, em sonhos e ali, como eu estou aqui falando com vocês, acordados. Então o evangelho está espalhando, Cristo está sendo pregado. O pessoal fala, a igreja não está em declínio, a era da igreja acabou. Não, Senhor, a igreja está em chamas. O pastor Naor ontem falou que Deus está começando uma nova era. Uma era de crentes, uma igreja apaixonada por Jesus. Eu quero ser apaixonado por Jesus. O pastor Alex pregou aqui semana passada e falou, eu sou apaixonado por Jesus. Eu falei, Senhor, eu quero esse nível de paixão e mais. Porque foi isso que o apóstolo Paulo falou, eu me gasto pelo evangelho. Eu sou apaixonado por Cristo. Ele considerou todas as coisas que ele tinha antes, a educação que ele tinha, a posição que ele tinha como membro do Sinédrio, o prestígio que ele tinha como fariseu, todo o conhecimento que ele tinha da lei, como se fosse lixo, não serve para nada, é igual esterco de vaca. Esterco você ainda usa porque você pode usar como adubo. Mas ele falou, isso não é nada comparado com a sublimidade, com o tanto melhor, o tanto maior, o quanto mais importante, quanto mais efetivo que é o conhecimento de Cristo. A gente fala, a gente ouve, a gente escuta aqui. Gente, se você tentar viver na lei, você vai cansar. Porque você nunca vai conseguir fazer tudo certinho o tempo todo. São 613 mandamentos. Gente boa. É muito mandamento. 10 já é difícil. Aí Jesus vai, muda para 2. E os 2 já são difíceis. Amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como esse, igual a esse, mesma coisa que esse, mesmo nível que esse. Amar o seu próximo como a si mesmo. Fazendo isso é igual a amar a Deus. Deus vê como uma coisa só. A carne jamais vai poder tirar isso de você. O mundo não vai tirar, não importa o atrativo dele. Lembra que o mundo jaz no maligno.
Então, se você, como Maria, aquela música, como Maria, né? Não vou cantar aqui, glória a Deus. Se colocar aos pés de Jesus dia após dia, se você estiver comendo e bebendo de Jesus, coma de Jesus, beba de Jesus todos os dias em casa, no trabalho, na escola, no caminho, onde você estiver, contempla a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, na realidade, no amor da graça de Deus, você vai então escolher a melhor parte e ninguém vai poder tirar isso de você. Você vai ser então transformado de glória em glória à própria imagem de Cristo. E como é que você vai andar nisso? Como é que isso vai? Que cara que tem isso? Você vai seguir os 7 passos da vitória garantida? São 7 pontos aqui no meu sermão hoje. Talvez outras 10 estratégias para conquistar a sua promessa? Você vai fazer tudo isso na força do seu braço? Será que se você observar tudinho, cumprir cuidadosamente tudo que está escrito, sem desviar nem para a esquerda, nem para a direita? Então, a resposta de oração, renovação da mente, prioridade certa no lugar certo, na hora certa, vem porque é a ordem natural das coisas, porque a gente faz tudo certo, a gente segue a palavra de Deus à risca, a gente anda certinho, a gente respeita a lei, a gente até cumpre direitinho os 2 mandamentos de Cristo. Uai, pera aí um pouquinho, vocês estão transformando a graça de Deus, deturpando o significado da palavra de Deus em uma coisa que ela não é? Claro que não, é só pela graça. Por quê? Porque é pela graça que você é salvo. É por causa da graça de Deus que nos revelou a verdade do Evangelho na Escritura. Deus nos ama por causa desse amor. Ele mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E isso é que é a graça. É nos dar o que a gente não merece. Então, nos fazer justiça de Deus em Cristo Jesus é só pela graça. Irmãos, eu posso certificar, a minha vida é só pela graça de Deus mesmo. Eu paro para pensar as coisas que aconteceram na minha vida toda até eu aceitar a Cristo. Teve tantas coisas que aconteceram comigo e não era para eu estar vivo mais. Eu fui atropelado aos 20 anos de idade. Fui jogado a 25, 30 metros por uma perua Kombi. Tem uma cicatriz aqui atrás até hoje. De uma vez eu brinquei, não, isso aí que eu estava cortando uma árvore e a pessoa perdeu e bateu o machado aqui na minha cabeça. A menina falou, é mesmo? Eu falei, não, fui atropelado, a Kombi bateu aqui. Cara, me jogou longe. No mínimo, machucado para a vida toda, paralisado, quem sabe. Mas Deus não permitiu. Então, se não fosse a graça de Deus, se não fosse o amor de Deus, eu não estaria aqui hoje. Eu estar aqui em cima, pregando, falando para vocês no culto das 10h30 da manhã, na videira de Margate, nesse púlpito. Vocês sabem quem já botou a mão aqui nesse púlpito do jeito que eu fiz agora? Vocês sabem quem já segurou esse microfoninho aqui, ó? Pastor Aloísio. Quem acompanhou, quem assistiu, se não todo, um bom pedaço da conferência de ontem, eu tenho acompanhado muitas pregações dele, tenho visto muitas pregações dele no YouTube. O celular pode ser uma armadilha, mas também uma ferramenta poderosa de Deus. Busque mesmo, busque a Academia Ethos, se inscreva lá. Os vídeos, todas as pregações do pastor Luiz, está tudo aberto para você ver. Desde o começo até agora. Gente, só não vê quem não quer. O apóstolo Paulo falou que nós temos 10.000 mestres, mas nós não temos muitos pais. Porque na internet está cheio de opinião, gente. A internet fez de todo mundo um expert. E se eu nem percebi? Quando eu me dei conta, percebi que eu estou dando mais valor às coisas daqui desse mundo caído. Então a gente tem que fazer o que o apóstolo Paulo fez. Em Filipenses 3, 12 a 14, ele diz, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uns dias atrás eu preguei no culto da quinta-feira sobre não desistir do propósito, daquilo que Deus chamou para fazer. Essas distrações vão tentar te puxar, vão tentar te desviar, vão tentar tirar a sua atenção. Não deixe isso acontecer, não. Mas não dependa de você. Não dependa da sua opinião, do seu conhecimento, da sua experiência, da sua habilidade. Deus sabe. Deus sabe o que foi para mim preparar essa mensagem essa semana.
Da outra vez que eu preguei na quinta-feira, eu tive que viver aquilo que eu preguei na sexta-feira. Estou com medo de amanhã. Amém, brincadeira. Aí você fala assim, ok pastor, mas e aí, o que eu faço? E se eu nem sei o que é isso? Como é que eu faço? Como é que eu faço para não me distrair? Amém, como é que eu posso depender de Cristo? Como é que eu posso depender de Jesus se eu nem sei, eu nem conheço Jesus? O bom é que está aberto para todos. O bom é que está aberto para todos. Então, se você está escutando essa palavra, você sabe quem você é, Deus tem falado ao seu coração, Espírito Santo tem, você está sentindo aquela puxadinha. Gente, eu tinha essa puxadinha no coração por anos da minha vida, eu não sabia o que era. Até Deus me tirar da casa dos meus pais, me trazer para esse país aqui, que eu sei, era o sonho da minha vida. Sabe por que eu ia na igreja aos domingos? Porque era coisa que os americanos faziam. Não é não, nem todos vão. Mas o meu primo vivia aqui, casado com uma americana, e eles iam falar, não, eu quero fazer tudo que o americano faz. Aí eu comecei a ir na igreja, ia aos cultos, todo domingo. E continuei. Coração duro, tremendo, de março a novembro, Deus precisou pegar minha vida e puxar, até que eu falei, se o pastor fizer o apelo amanhã, naquele parque lá de Dallas, eu vou levantar, eu vou crer, eu vou aceitar Jesus. Que aconteceram algumas coisas na minha vida, eu tive uns pensamentos que eu falei, gente, esse pensamento veio de dentro de mim. Eu preciso de Jesus. E dia 16 de novembro de 1997, numa noite fria, medonha de fria, aí eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Parei de correr, parei de fugir, disse não para tudo que me disse. Gente, aos 23 anos de idade, na América, solteiro, longe do pai e da mãe, vocês não têm ideia da quantidade, talvez vocês tenham ideia da quantidade de distrações que estão disponíveis para vocês. Hoje, então, não tinha internet na época. Hoje, se fosse a internet, então, Senhor da glória. A facilidade que você tem de comprar as coisas chega na sua casa. Vixe, não tinha isso, não. Eu vim para cá, logo que logo que eu e Noé descemos do barco, a gente, então, em 97, começou a viver aqui a vida na América. Mas eu não estou aqui para falar de mim, não. Eu estou aqui para falar de Jesus e falar que Ele está te chamando. Você sabe quem você é? Você sente que Jesus está puxando seu coração? Semana passada nós tivemos 5 pessoas que vieram aqui à frente. Foi glorioso aquilo, gente. Imagina se uma alma se arrepende e tem festa no céu. Imagina o que aconteceu no céu. Já pensou? A conferência foi uma bênção. Vocês viram aquilo, gente? Senhor na glória. Que bênção foi aquilo, foi uma festa tremenda. Imagina se aquilo ali é 1/1000º do que a festa dos céus, quando uma pessoa se arrepende. E só aqui, que é uma igreja de muitas, foram 5. Foram as únicas 5 pessoas na face da terra, naquele domingo passado, que receberam Jesus? Não creio. Na China, a igreja subterrânea cresce aos milhares. Você tem milhares de pessoas crendo em Jesus todo santo dia. Então, se você falar o que eu posso fazer, bom, você precisa crer em Jesus. Você precisa abrir as portas do seu coração. Como a gente foi lembrado, como a gente foi exortado, como a gente foi encorajado a fazer pela canção que o grupo de louvor, que se quiser subir também para cá, Pepe, Adriano, galera toda, se quiser subir. Como a gente foi encorajado por eles a abrir a porta do nosso coração. Jesus colocou uma porta dentro da gente que só tem fechadura para o lado de dentro. É só você que pode abrir. Somos só nós que podemos abrir. Então, se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, nunca recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você não sabe como fazer para escapar das distrações do mundo, da carne, das ciladas do diabo, então vou convidar você para, na verdade todos, para se colocarem de pé. Se você gostaria de receber o Senhor Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, eu gostaria que você repetisse essa oração aqui comigo. Em nome de Jesus, abre seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia que Deus tem o melhor
interesse na sua vida. Ele verdadeiramente quer o melhor para você. A coisa mais simples, a menor coisa do céu, não tem como comparar com a melhor coisa que tem na terra. E a pior coisa que já aconteceu na sua vida, ou na vida de alguém que você conhece, não tem como comparar com a eternidade longe de Deus no inferno. Então atenda ao chamado de Cristo hoje. Atenda aquele puxãozinho que o Espírito Santo está colocando no seu coração, falando: vem, vem, ora assim comigo. Senhor, eu reconheço que eu pequei, eu sou separado do Senhor e que eu não posso me salvar. Obrigado por enviar Jesus para morrer naquela cruz no meu lugar. Eu o recebo como meu único e suficiente Salvador. Vem morar no meu coração, Senhor. Vem habitar em mim. Me faz nova criatura. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E se você fez essa oração pela primeira vez, hoje, com fé no seu coração, se você creu no seu coração e com a sua boca você confessou Jesus como Senhor, você creia que hoje você foi salvo. Então olhe ao seu redor e olhe a família na qual você foi enxertado, que você foi inserido agora. E agora desfruta da presença do Pai. E se você fez essa oração pela primeira vez hoje, eu gostaria de convidar você para vir aqui na frente no final do culto para conversar comigo. Eu queria conhecer você, eu queria pegar sua informação, eu queria conectar você com a vida da igreja, com uma célula. Os visitantes, mais uma vez, venham falar comigo no final para eu pegar a informação de vocês, o contato de vocês, para conectar vocês em alguma célula. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor nas nossas vidas. Obrigado pela tua noiva ataviada, enfeitada, que o Senhor está preparando, que o Senhor está santificando, porque o Senhor está voltando. Maranata, Senhor, vem buscar a tua noiva. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu Filho Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que vocês terão uma semana abençoada, de portas abertas, cheia da presença de Deus, cheia da vida de Deus, em nome de Jesus. Amém.